tarde, amado ouvinte. Estamos mais uma vez para trazer uma porção da Palavra de Deus aos nossos corações. E nesse dia maravilhoso que Deus nos concede, que possamos sempre ficar firmes nos passos que o Senhor possa realmente, como diz o texto de hoje, que o Senhor confirmará os nossos passos, que cada dia mais possamos estar confirmando a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer, mas com Ele seremos mais do que vencedor por seu Filho amado Jesus Cristo. Vamos orar, amado ouvinte, pedir pelos nossos ouvintes por esta mensagem, que esta mensagem possa vir ao seu coração, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, estamos aqui para levar mais a tua palavra. Senhor, que possamos aprender contigo e que tu, como o nosso mensageiro desta tarde, Deus fala aos nossos corações e eu levarei o recado, Senhor, aos nossos ouvintes, aqueles que precisam de ti cada dia mais, como eu também. Senhor, sem ti nada somos, nada podemos fazer, mas eu sei que tu podes tudo, Senhor, fazer aos nossos ouvintes. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor, que possamos realmente estar cada dia ligado contigo, Senhor, sempre fazendo a tua vontade, enquanto temos vida, enquanto temos tempo. Em nome de Jesus nós pedimos, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Eu tenho escolhido nesta tarde para nós meditarmos juntos, que está lá em Salmo 37, do versículo 23 ao 30. O texto diz o seguinte: o Senhor confirma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta. A sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Pois é, amado ouvinte, então temos aqui a confirmação do Senhor, né? Que o Senhor se agrada quando nós somos bom para com nossos, bom para com o Senhor em fazer a tua vontade. Então, o Senhor está confirmando a cada dia. Por isso é preciso estar ligado na tua palavra, estar nos prestando culto, sempre te adorando em espírito e verdade. E diz assim: o homem bom no seu caminho se compraz, se cair não ficará prostrado. O Senhor sempre cuida de nós. E muitas vezes nós somos, às vezes, como os fracos que somos, né? Temos que, às vezes, momentos a cair, mas o Senhor que cuida, Ele toma pela mão e nos levanta, né? Vemos que, porque o Senhor segura pela mão, que nos segura o tempo inteiro, né? Ele está ao nosso lado. Então, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece que nós somos fracos. Por isso nós necessitamos da tua bondade, e o Senhor sabe disso. Por isso que o Senhor nos socorre. Às vezes somos conduzidos a cair em fraqueza. Então, eu costumo dizer que o Senhor, a nossa força é pouca perante a tua força, mas o Senhor já nos fez também mais limitados, para que o homem não se exalte, porque o Senhor, né,
é o nosso conselheiro, a nossa força. Eu costumo dar o meu grito de vitória. O Senhor continua sendo a minha força. O Senhor continua sendo a minha força agora para trazer esta mensagem. Sem o Senhor eu não estaria aqui. Seria impossível. Sem a tua força, estamos trazendo esta mensagem aos nossos ouvintes. Essa mensagem é vinda do Senhor. Então diz aqui, o salmista diz aqui no Salmo, no versículo 25 do capítulo 37, foi moço e já agora sou velho. Então, já Davi se considerava um idoso para notar, né? Ele teve tempo, bastante tempo, e percebendo, né, que o comportamento, como Deus é bom, né? E ele diz como o Senhor, nesse tempo de velhice, né? Eu também pude ver isso, o quanto o Senhor é bom, né? E Davi está dizendo, eu nunca vi o justo desamparado. O Senhor ampara em todos os tempos. O Senhor, apesar dos nossos erros, o Senhor ampara nós, né? Até na velhice, né? Agora, quando eu sou velho, porém, jamais viu o justo desamparado. Nunca Deus nos desampara. Ele sempre cuida de nós. Nem a sua descendência mendigar o pão. Nós não, Davi, não, dizendo aqui para nós que ele nunca viu um filho do justo a passar fome, a ser um mendigo pelas ruas, e vive perambulando pelas ruas, mas o Senhor supre a cada dia o nosso pão de cada dia, o nosso pão que representa a palavra de Deus. É sempre compassivo e empresta. O coração do cristão é cheio de amor. Ele é compassivo, ele tem misericórdia, usa baseado no Senhor. Ele também tem misericórdia e ele, em vez de cobrar, ele empresta e às vezes até dá no lugar de emprestar. Ele é carismático, né? O cristão tem sempre um bom coração. E a sua descendência, ele promete aqui, é uma das grandes promessas da nossa vida, que é a sua descendência será uma bênção. Seus filhos, seus genros, suas noras, seus netos, seus bisnetos, eles serão uma bênção, já baseado no chefe da casa, baseado no exemplo, no legado que muitas vezes, mesmo eu também sou baseado no legado que meu avô me deixou, né? Vemos os milagres já acontecendo na vida dele, que meu pai nos contava, né? Dos grandes milagres que o Senhor operava já na vida dele lá, né? Quando ele viu o milagre lá que o galho da árvore caiu e ele não aconteceu nada, né? Quando ele almoçava com a família, né? Isso é um legado de ver como ele confiava no Senhor. Então, nossos filhos nos aprendem. Por isso, a sua descendência é uma bênção, porque ele copia, ele vê, nós temos um Deus, e ele fala para os outros, né? Eu creio no Deus que meu pai servia. Por isso é que eu posso ser uma bênção para você, meu amigo, né? Eu posso ser uma bênção. Deus disse para Abraão, sê tu a bênção, né? Para que, como Deus tem sido uma bênção, a bênção maior que recebemos de Deus foi ter dado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Quem jamais poderia dar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário pelos pecados, por dar nosso filho para morrer pelos pecados de alguém, né? Seria impossível. Mas o grande amor é como canta Feliciano Amaral, o amor de Deus, ninguém jamais pode explicar, né? Não tem explicação, porque o Senhor está tolerando este mundo conturbado. O Senhor está com a mão estendida para um povo rebelde. O Senhor
está tendo misericórdia. O povo está entendendo que fazendo mal está dando certo, mas não está dando certo. É a misericórdia de Deus que está cercando. Um dia chegará o dia do juízo, né? E Deus, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É aqueles que ouviram a mensagem e toda a vida rejeitaram e não quiseram ouvir a mensagem do servo do Senhor, não aproveitaram a bondade neste mundo, mas só sofreram, foram perturbados pelas garras do inimigo e sempre acreditava sempre fazendo o que era errado. Muitos ladrões, bandidos, né, ouviram a mensagem, como tinha aqueles 2 ladrões da cruz e um só aceitou Jesus como Deus Senhor e Salvador, mas o outro não quis, o outro ficou culpando Jesus, né, que eles estavam sendo condenados por um homem que se dizia filho de Deus. Então, mas já o outro disse, nós estamos aqui porque os nossos feitos, nós merecemos estar aqui. Mas este Jesus, ele nenhum mal fez, ele está morrendo em meu lugar. E ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu preciso dessa salvação. Eu estou morrendo também, juntamente com você, Jesus. Eu preciso dessa salvação. Jesus prometeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, amado ouvinte, acredite nessa mensagem e aceite como o ladrão da cruz que aceitou Jesus. Aproveite essa mensagem, porque, como diz o hino do cantor cristão, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino é de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Você vive se perguntando, né? A palavra de Deus fala para você, qual será? Nessa vida que você leva, amado ouvinte, sem Cristo, sem Deus, sem salvação, muitas vezes fazendo mal. Qual será o teu lar? Que você pode pensar nessa mensagem de que você seja compassivo, você seja uma pessoa bondosa, porque será confirmado pelo Senhor. O Senhor diz, realmente você é um homem bom, porque você aceitou o meu Evangelho, você está pregando o Evangelho, aquela mensagem, você está pregando a mensagem que eu mandei falar, que Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas se acontecer de você não crer, será condenado. Nós estamos pregando essa mensagem para que você creia, para que você, mais uma vez, ouça essa voz de Deus que está falando no seu coração. Aceite Jesus quando tem vida, enquanto tem tempo, porque a morte fechará a oportunidade. Enquanto estiver batendo o seu coração, amado ouvinte, Deus está esperando por você. Aproveita hoje, amado ouvinte. E diz aqui o versículo 27, ele diz, do capítulo 37, aparta-te do mal, faz o bem, será perpétua a tua morada. Então, faz o bem, né, para você mesmo e para os outros, né, será perpétua a tua morada, a sua morada será eterna no céu. Nós vamos sair deste mundo. Quando Jesus voltar, Jesus virá em breve buscar a sua igreja para entrar na sua morada. E dali nós vamos viver uma eternidade ao lado do Senhor Jesus, onde não há morte, não há dor, não há tristeza, não há angústia, mas viveremos eternamente para louvar e adorar o nome do Senhor. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara seus santos. Jamais ele desampara, ele está sempre cuidando a cada momento, ele está amparando, livrando você contra a potestade do maligno, contra as astúcias ciladas do diabo, ele está te amparando cada dia. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Que pena, meu amado ouvinte, de você, se você resolveu não aceitar Jesus.
ela diz aqui, o salmista diz, que a tua descendência será exterminada. Mas aproveita, enquanto você vida tem vida, enquanto tem tempo, não importa a sua idade, se você é novo ou velho ou criança, aproveita para que a sua descendência não seja exterminada da terra, mas que você possa aproveitar hoje, nesse belo dia que Deus concede. Aproveita para que você possa, juntamente conosco, entrar no céu, na morada que Jesus foi preparar um dia. Ele está esperando por você. E não deixe para a última hora, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A palavra de Deus diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque amanhã nós não sabemos. Então ele disse, aproveita hoje. O tempo que nos dá para Deus decidirmos é hoje, até meia-noite. Então, amanhã nós não sabemos se aqui estaremos. Quantos esperaram pelo dia da manhã e não conseguiram chegar no dia da manhã. Então, aproveita hoje. Então, diz aqui a diferença do justo para o ímpio. Que diz que a descendência dos ímpios será exterminada. Mas da boca do justo profere a sabedoria. Então, Salomão dá lá, que diz ali em Provérbios, né, que a sabedoria é a coisa principal. Ela já existia antes da fundação do mundo. Então, nós falamos com a sabedoria vinda do céu, né? A verdadeira sabedoria. A nossa salvação já foi um projeto de sabedoria. Salomão disse que a sabedoria já existia antes da fundação do mundo. Então, a sabedoria já estava no coração de Deus. Eu criei essas criaturas, eu não posso exterminar a própria coisa que eu criei. Então, eu vou dar um recurso para essa gente que está sem Cristo, sem salvação. Eu vou dar meu filho, meu único filho, para morrer na cruz do Calvário pelos pecados deles, né? E ele está dando essa oportunidade para você, amado ouvinte. Ele está esperando você. Quem sabe se hoje pode ser o dia em que você vai ser liberto. E vai ser, você ter a sabedoria de escolher a melhor coisa para você. E diz, o justo fala, a sua língua fala o que é justo. Ele não profere a mentira, mas ele prega o evangelho da justiça. Amado ouvinte, aproveite essa mensagem que eu tenho trazido, dando o recado de Deus. Eu, como já disse, sem ele não seria nada. Eu estaria miseravelmente perdido. Mas o amor de Deus, que é tão grande, que deu seu Filho, amado Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados e pelos pecados de todos. Diz lá em Provérbios que a sabedoria todo aquele que fala com sabedoria, ele se torna um justo na presença de Deus, porque é o Senhor. Nós não temos essa sabedoria. O Senhor nos ensina. O Senhor o Deus, Jesus é o nosso melhor professor. Ele nos dá sabedoria. Portanto, nós conseguimos isso através da oração, através da intercessão que nós fazemos. Eu não sei o que fazer, eu preciso da tua sabedoria. E no mesmo momento vem a sabedoria ao nosso coração. E nós estamos falando isso com a sabedoria que Deus nos deu. Não é a sabedoria nossa, mas a sabedoria que vem do Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor ama o justo. E nós vamos um dia herdar a terra prometida, que Ele prometeu a dar a Abraão, né? E nós temos essa esperança. E essa esperança está perto de se cumprir. Pelo jeito que vai o mundo conturbado, sem Cristo, sem Deus, sem salvação, com guerras e rumores de guerra, muita gente morrendo, o povo já não se entende mais. Mas você pode entender essa mensagem, que Jesus está de mão estendida ainda. O Senhor, embora tenha feito mal, muitas vezes, muitos anos, mas ainda dá tempo.
Seu coração está batendo? Ainda dá tempo. Aproveita hoje, amado ouvinte. Então, essa era a palavra que o Espírito Santo passou para mim falar a você nesse momento. Portanto, o recado está dado. A minha parte eu fiz nessa tarde para você. Depende de você. A mensagem foi pregada ao seu coração. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Agora vamos ouvir um hino do cantor cristão que diz a cada momento. Nós devemos louvar a Deus a cada momento. A cada momento de nossa vida. O culto não termina apenas somente na igreja quando se fecha a porta da igreja. O culto é uma 24 horas por dia. Nós dormindo, às vezes sonhando que estamos cantando e sonhamos que estamos lendo a palavra de Deus. Estamos em casa, estamos cantando. O culto não é apenas 1 hora, 1 ou 2 ou 3 horas por semana, mas ele é 24 horas por dia. Nós teremos um culto, porque a ele pertence toda adoração. A ele, a perfeita adoração é quando você busca ele a cada momento. E este hino vai falar, a cada momento o Senhor nos guia e nos ajuda. A cada momento em que nós temos sentido a presença. Por isso, a cada momento que nós estamos também tentados, o inimigo tenta, mas o anjo do Senhor que está perto de nós nos alerta. Cuidado, esta aqui não é a minha voz, essa é a voz do inimigo. Cuidado, vigiai e orai, diz a Bíblia, para que não entreis em tentações. Portanto, vigia, meu amado ouvinte, para que a cada momento, meu amado irmão, pregador do Evangelho, ungido do Senhor, o culto não termina quando se fecha a porta da igreja. Então, o culto não termina nunca. Ele vai ser um culto eterno. Quando subirmos ao céu, aí nós adoraremos melhor ainda. Porque aí estamos juntinho com o nosso Jesus, né? Para louvar dia e noite sem parar. Que Deus abençoe a sua palavra. Então vamos ouvir um hino do cantor cristão 354. Diz, a cada momento podemos estar louvando e adorando ao Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego aqui esta mensagem, entrego o meu recado. E você, amado ouvinte, se você quiser aceitar Jesus, né? Você faça uma oração nesta noite, antes de dormir. Senhor, eu quero entender a tua palavra. E o Senhor vai lhe proporcionar a sabedoria para buscar em Deus a redenção, a salvação da sua própria alma. Que Deus abençoe, amado ouvinte, até outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Em nome de Jesus. Amém. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor, sua presença outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, combato o pecado e o mal. Ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais
mais firme e leal. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guardar. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Em sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor.